boa tarde a todos, né? Eu sou Aníbal Guedes e nós vamos dar início, então, às sessões técnicas. Hoje, então, quem nos está assessorando aqui é o Cauê, tá? O Cauê, ele vai ser responsável por fazer o repasse, então, dos slides, dos materiais que forem necessários, tá? Durante a apresentação, ok? Eu já repassei, então, as apresentações da Lilian, da Elis, do Eduardo, então ele acabou colocando, e o próprio Klaus já acabou colocando também sua própria apresentação lá dentro. Então, o evento 6º WLC e 2º Rion Life, Desafios para a Educação Life, organizado pelo Grupo Internacional de Pesquisa Educação Digital, GPEDU Unicinos. O evento é financiado pela FAPERGS e as pesquisas da qual derivam. Tem fomento da CAPES, CNPq, Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. A Rion Life, né, ela emerge da necessidade de ouvir, discutir e compartilhar vivências com pesquisadores, gestores, professores, estudantes e famílias de diferentes níveis e contextos sobre compreensões, ações e proposições relacionadas à educação no tempo presente, a fim de que possamos construir juntos, potencializar-nos enquanto rede que pensa e constrói uma educação online. Assim, a rede se constitui, então, a partir de 3 movimentos: escutações, conversações e compartilhações. Hoje à tarde, então, nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, né, desses 3 movimentos. Eu vou chamá-los, então, por uma ordem de classificação prévia, tá? Cada autor terá, no máximo, 20 minutos. Chegando próximo dos 5 minutos finais, eu vou avisá-los, dizendo, faltam mais 5 minutos, peço para que chegue, né, ao término da apresentação. Para facilitar, eu vou pedir para que vocês habilitem o chat para poderem ir visualizando, para que não precise estar interrompendo no transcorrer da apresentação, tá? Depois, tá, no primeiro momento, todas as apresentações serão faladas uma atrás da outra, e depois nós teremos um espaço para perguntas, né, e, de certa forma, discussões sobre os trabalhos apresentados, tá? Ao final, eu vou fazer, então, o fechamento com os principais pontos elencados, então, durante essa sessão técnica, ok? Bom, então, vamos à primeira sessão da tarde, né? Nós temos 5 sessões nesta tarde. Os temas, tá, da nossa sessão, eles envolvem basicamente jogos e gamificação na educação, e robótica, só um momento, e também robótica e jogos na gamificação, Games for Change. Então, com a palavra, no primeiro trabalho, nós vamos ter, então, interpretação do saber dos jogadores sobre a jogabilidade do puzzle imersivo Virtual Reality Brain, VR Brain, né, de autoria de Klaus Logis e Vinícius Souza e Eliane Schlemmer. Então, Klaus, você tem em torno de 20 minutos para a tua apresentação. O Cauê já está de posse da tua apresentação, então, se tu quiseres, pode iniciar explanando sobre o teu trabalho. Certo. Ele que vai rodar a minha apresentação? Isso mesmo. Tá Ele bom. que vai rodar, e você vai indicando para ele seguindo a apresentação. Agradeço. Bom, boa tarde a todos. Então, meu nome é Klaus, né? Klaus Loges. Eu sou doutorando na educação da Unicinos, né? Do PPG em educação. Sou orientando da professora Eliane Schlemmer. Esse artigo que vai ser apresentado aqui agora, né? Interpretação dos jogadores sobre jogabilidade puzzle, imersivo, reality brain. Ele é parte da testagem do protótipo desse jogo, VR Brain, que vai ser usado na minha tese, né? Bom, pode passar, por favor, Cauê. Bom, o que a gente quer com isso, né? A gente precisa entender algumas coisas para a gente, né, iniciar a apresentação, né? Primeiro, as tecnologias digitais, né? Porque elas vão possibilitar ao indivíduo habitar espaços que antes eram inacessíveis, ou seja, né, o desenvolvimento, né, dos espaços digitais, eles promoveram uma mobilidade, né, uma possibilidade de imersão que antes não existia. Eu podia imergir dentro de uma leitura? Poderia,
mas, né, tudo ainda ficava enquanto potência, né, porque eu não estava no ambiente em si, mas o ambiente estava dentro de mim. Né? Então, daí que vem a questão de eu, né, caracterizar o que é o virtual, né, segundo Levy, ou seja, compreendido enquanto potência. Né? E que vai proporcionar experiências que são ligadas ao meu sensório, ao meu cognitivo. À medida em que, né, nos ambientes virtuais imersivos, que é a proposta do meu jogo, né, dentro de um ambiente imersivo, em realidade virtual, eu possa simular realidades que tenham um custo menor em longo prazo a ambientes analógicos, e isso admite, né, possibilidades que eu não tenho. Por quê? Porque o VR Brain, vou caracterizar ele um pouquinho agora, e depois eu me aprofundo um pouquinho mais, o VR Brain, a função dele é para que ele seja utilizado como jogo, um jogo sério, para aprendizagem de neuroanatomia. Ou seja, né, aí que entra a questão do custo menor a longo prazo. Por quê? Porque a manutenção de um laboratório de anatomia para estudo, e que esse estudo, estudo de ensino e aprendizagem, e não necessariamente levaria em conta um jogo. Né? E pode ser também, ao longo do texto a gente vai ver que pode ser usado como um jogo ou pode ser usado como estudo. Né? E só que ele tem essa, por ser no ambiente virtual imersivo, ele admite o quê? O rastreio dos passos do jogador, que isso vai permitir que ele tenha feedback, inclusive, durante, né, o jogo dele. Certo? Muito bem. E aí a gente caracteriza, então, a realidade virtual, né, como um ambiente de aprendizagem que tem um potencial enorme para treinamento e estudo. Né? Poderia chamar aqui de capacitação também, porque a realidade virtual também é utilizada em indústrias, né, para poder capacitar trabalhadores, né, em relação às suas funções. Ele dá uma sensação de espacialidade, porque eu posso explorar o ambiente ao meu redor, e isso, então, influencia o comportamento do indivíduo durante a experiência, né? Que isso está ligado diretamente à aprendizagem. Quanto mais ele puder experimentar o ambiente que ele está, e se esse ambiente ele é contextualizado, né, isso promove a aprendizagem dele. Ele é cada vez mais por isso que ele é cada vez mais utilizado na aprendizagem da anatomia. A anatomia humana, aqui o VR Brain é especificamente neuroanatomia, que é uma parte da anatomia, né? E ele é um recurso valioso para o desenvolvimento de competências, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. Próximo, por favor. Bom, para eu falar da metodologia, antes eu vou ter que falar da minha, né, pergunta de pesquisa. Né? A nossa pergunta de pesquisa é: o jogo possui uma jogabilidade do ponto de vista dos jogadores? Por quê? Porque o VR Brain, ele, no momento, ele não está mais em desenvolvimento, ele já foi implementado. Né? Mas ele foi implementado justamente baseado no quê? Nas informações colhidas desse estudo. Ou seja, para eu desenvolver ele, eu precisava... A gente teve um programa beta, e a partir dele é que a gente começou a desenvolver ele, baseado no quê? Na opinião, né, na interpretação que os jogadores tinham sobre esse jogo. Bom, então a nossa metodologia é de natureza quali e quant, e aí a gente usou para isso o Design Research Science, porque a gente acabou produzindo, então, o que é um artefato, né? Vou falar depois um pouquinho do artefato que nós produzimos, e ele foi feito com 11 jogadores. Né? Esses jogadores, eles eram alunos de primeiro semestre da disciplina de neuroanatomia na universidade, né? Na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Eu, né, era professor na época na Universidade do Vale dos Sinos. E aí se criou, então, né, o VR Brain e um questionário, né, para ser aplicado após o jogo VR Brain, após a imersão dos jogadores, né, com 5 perguntas abertas e 2 fechadas. Por favor, o próximo. Bom, então aqui a gente tem a caracterização do VR Brain, né? O VR Brain, ele é um puzzle em 3D, né, desenvolvido na Unity 3D. Ele é feito para rodar em um Oculus Rift CV1 e um Oculus Touch. O que diferencia o Oculus Rift e o Oculus Touch? O Oculus Rift é o Head Mounted Display, né? O que a gente põe, o óculos em si. Enquanto que o Oculus Touch são manetes que nós temos para que a gente possa justamente manipular o ambiente imersivo.
E esse ambiente que era manipulável eram 7 peças neuroanatômicas, né? Que é um lobo frontal, um lobo temporal, um lobo parietal, um occipital, um cerebelo, um corpo caloso e um tronco cefálico associado ao diencéfalo. Claro, eu falando aqui, né, para a grande maioria de vocês que estão me assistindo, muitas vezes, né, o que é o lobo frontal? Porque são termos técnicos, né? Ele é um jogo sério voltado para uma coisa bem técnica, que é o ensino de neuroanatomia. Então, essas peças que vocês veem aqui nessa figura, essas peças são as 7 peças que eu mencionei. Certo? Próximo, por favor. Bom, então, aquelas 7 peças que nós vemos no slide anterior, elas eram manipuladas por um jogador, que aqui está caracterizado nessa imagem, né? Nós, que estávamos fora do ambiente imersivo, nós víamos pelo telão, mas quem estava lá estava dentro da sala, ou seja, né, estava virtualmente em outro lugar, não estava conosco, porque ele estava imerso. Então, cada vez que o jogador ele virava para um lado, também virava toda a imagem para o lado, ou seja, a gente acompanhava a visão do jogador enquanto experimentava, né, enquanto estava tendo a experiência imersiva. Próximo, por favor. Perdão. Bom, depois dessa imersão, e não existia um tempo específico para isso, né? Ou seja, ele podia ficar tanto 5 minutos quanto podia ficar 20 minutos. Ou seja, não foi cerceado o tempo que ele podia, por quê? Porque ele estava tendo uma experiência imersiva. Então ele tinha que se acostumar, ele tinha que aprender como se portar naquele ambiente. Bom, depois disso foi aplicado esse questionário de 7 questões, né? Sendo que a questão 5 e a questão 6 são as questões que são quantitativas, porque foi aplicada uma escala de Likert. Da questão, né, as questões restantes, né, 1, 2, 3, 4 e 7, elas eram totalmente opinativas, ou seja, qualitativas, a pessoa podia se expressar, né? E aí que vem a formação do artefato, que é o que ia ser analisado para melhoria e implementação do jogo VR Brain. Ou seja, o VR Brain mais o questionário é que forma, né, as informações da onde eu consegui extrair, né, o resultado deste artigo. O próximo, por favor. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho do referencial teórico, né, que foi utilizado inclusive para discussão depois dos resultados, né? Onde a evolução da tecnologia digital e seus custos tem facilitado o acesso de estudantes ao RV. Né? Quando se fala aqui em RV, também pode se falar em metaversos, né? Não somente a realidade virtual, mas também metaversos como, né, o Second Life, como a realidade aumentada e assim por diante, né? Ela tem sido apropriada para desenvolver diferentes tipos de jogos imersivos que proporcionam formas de ensinar e aprender distintas das já conhecidas, ou seja, tirar a pessoa daquela realidade de estudo que normalmente é em livros, que é em 2D, e mergulhar ela num ambiente onde ela pode explorar, ela pode movimentar as peças, isso se torna uma coisa muito mais rica, né? Bom, ambientes em RV representam uma alternativa às atuais estruturas físicas, justamente por causa dos custos, né? O custo estrutural, o custo de manutenção, o custo de equipamento, né? E diminui, inclusive, as implicações éticas, né? E muitas vezes o impacto psicossocial das pessoas, né? Por eu ser professor de anatomia, para mim isso é uma coisa normal. Estar dentro de um laboratório de anatomia, ver peças humanas, ver um corpo humano completo, né, um cadáver, né, mas muitas vezes para alunos que estão chegando já no primeiro semestre isso é um impacto, né? Eu me lembro quando eu estava no primeiro semestre, isso era um impacto, né? E depois, claro, isso vai se quebrando. Dessa forma, o ambiente em realidade virtual ele pode amenizar esse tipo de coisa. Bom, né, Schlemmer, 2014, preconiza que a possibilidade de estar imerso em um ambiente 3D proporciona aprendizagem por meio de vivência exploratória, que é justamente o que eu estava dizendo, né? Poder manipular as peças, né, sem ter aquele impacto de ser uma peça real,
quando eu digo real, é no sentido de ser uma peça cadavérica, né? Que tem cheiro, que tem textura. Muitas vezes estar no ambiente virtual, mas ter essa possibilidade de movimentar ela, de estudar, olhar ela dos diferentes ângulos e entender ela, e isso é uma das coisas que esse ambiente imersivo proporciona. E o estudo em anatomia humana, em jogos de imersão em RV, ele apresenta potencialidade como proposta de aprendizagem, né, por vários autores, ou seja, né, não é só um autor que está trabalhando isso atualmente, né? Existem vários equipamentos, existe uma mesa de estudo de anatomia, né, que na verdade é como se fosse um tablet gigante, e eu digo um tablet gigante porque a gente navega na mesa com a ponta dos dedos também, na tela, e a gente pode ir fazendo estudos, mas não é uma atividade em 3D, não é uma atividade imersiva em 3D. Né? Então, tem uma certa diferenciação. Por favor, Chloe. Bom, nesse contexto, então, a realidade virtual mais os jogos de aprendizagem de anatomia, isso é o que forma o VR Brain, né? O Virtual Reality Brain, que é o jogo que foi construído para este experimento, né? Bom, então, como já tinha falado antes, né, é um jogo do tipo puzzle, ou seja, um quebra-cabeça desenvolvido em RV, com forma de potencializar a aprendizagem imersiva em neuroanatomia especificamente, né? Existem planos para que ele seja depois estendido, né? Talvez não com o mesmo nome, mas estendido para o restante do corpo humano. Puzzles são jogos de composição de peças que se ligam entre si para constituir uma peça maior ou um modelo, né? E um puzzle em 3D em realidade virtual se diferencia de um puzzle analógico. Por quê? Porque ele permite o feedback, que eu falei lá no início, né? Um feedback imediato, ou seja, montou, deu certo, pode te dar um nome, pode te dar a função que aquilo desempenha, né? Então, isso tudo é para auxiliar, então, a aprendizagem. Eu posso mudar os parâmetros e o contexto do jogo também, né? Dentro dessa tecnologia digital. E o realismo com que eu posso criar as peças, né, que vão formar esse puzzle, que podem ser muito, 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 muito semelhantes à realidade realidade real seria uma redundância, né? Mas a realidade física. E tudo isso, inclusive, né, é reforçado pela literatura, né? Pollan, que foi o nosso subsídio, assim como o Ritter. Por quê? Porque justamente trabalharam coisas muito semelhantes a nós. Próximo, por favor. Não sei se eu estou indo muito rápido. Pode me dar um feedback também. Pode. Né? Você tem mais então, 5 chegamos minutos. a nossa... Foi tal? Tem mais 5 minutos. Deu um cortezinho aqui para mim. Klaus, você tem mais 5 minutos. Certo. Tá bom. Então, olha só, aqui eu tenho nas minhas análises de dados, né, as respostas dos jogadores em relação, né, ao questionário, onde eu tenho, né, a questão de, no seu entendimento, quais as potencialidades do jogo. Então, eu tenho aqui as respostas dos jogadores, né, assim como, no seu entendimento, quais as limitações do jogo, que isso estão lá no nosso artigo, né? Então, vou só sortear umas, né? Assim, ó, tive 5 jogadores que mencionaram o puzzle como um recurso a ser usado em sala de aula. Ou seja, né, nas potencialidades que o jogo apresenta. Assim como no entendimento quais as limitações, né? Eu tive respostas que foram muito variadas, né? Mas os jogadores se dividiram em dificuldade na encaixe de peças, dificuldade com as mãos virtuais, né? Porque a gente queria saber isso para poder implementar o nosso jogo, fazer as melhorias necessárias. Próximo, por favor. Então, eu venho aqui, né? Desculpe, eu vou correr um pouquinho, então. Ainda, né, na questão 13, explique brevemente como se sentiu no puzzle em imersão. Na verdade, essas questões todas eu vou retomar na minha discussão, não todas diretamente, mas eu vou retomar. Né? E essa questão número 13 é interessante porque ela tem mais respostas do que o número de jogadores, porque era uma pergunta aberta onde eles podiam falar tudo que eles queriam. Então, eu fui colhendo tudo que era interessante, certo? Bom, e aí a questão número 4, seu entendimento, o que você aprendeu com o puzzle, né? Então, eles referiram, a primeira coisa, eles conseguiram ter uma noção melhor do que a realidade virtual.
muitos nunca tinham estado dentro de um ambiente imersivo, né? E 8 jogadores reconheceram as estruturas do encéfalo. Então, isso significa que o jogo tinha uma boa qualidade em relação à produção das suas imagens, das estruturas que estavam sendo trabalhadas. Próximo, por favor. E aí a gente entra, né? Esse slide e o próximo são com relação à parte quantitativa do jogo, né? Nas escalas de Likert, onde, no seu entendimento, o jogo foi divertido. Vejam que 8 dos 11 referiram que o jogo foi divertido. Então, né, isso contextualiza que eles podem aprender também, né, se divertindo dentro de um jogo. Basta, né, se trabalhar o contexto dele. Por favor, o próximo. Como você classificaria a utilidade do jogo em relação às possibilidades de seu uso para aprender a neuroanatomia? Vejam de novo, né, mais da metade, eram 11 jogadores, 6 se manifestaram como sendo muito útil e 3 como útil, ou seja, a gente teve uma imensa maioria achando que o jogo ele é bom para o ensino, né, e a aprendizagem de neuroanatomia. Segue. E a questão 7, né, comentários, críticas, sugestões, né, então, os jogadores disseram que o RV era divertido, era uma boa proposta, mas acharam que se tivesse uma adição de som e as cores das peças continuassem vivas depois de montado, isso seria interessante para a melhoria do jogo. Por favor. Então, encaminhando ainda, né, já mais para o final, né, na minha análise de dados, a gente vai ver o quê? Que, primeiro, por ser o meu artigo ele encontrou pontos de convergência e divergência com a literatura, certo? Primeiro, né, Souza Júnior, com relação ao estudo de Souza Júnior, nós temos o quê? A percepção dos jogadores, elas foram similares entre o nosso experimento e o experimento dele, né? Os achados do nosso experimento no que se refere o quê? Às potencialidades do jogo. Já quando a gente pega os resultados semelhantes em relação à possibilidade de manipular objetos, isso tem demonstrado que o nosso jogo ele tem uma potencialidade muito grande em comparação com os outros jogos, que também tiveram resultados semelhantes, né? O FAMI e o Young, né? Eles tiveram resultados muito semelhantes com relação à potencialidade do jogo imersivo. Por favor. E aí a gente entra com o Hassinger. Tanto o Hassinger quanto o Polan, eles tiveram uma amostra muito semelhante à nossa. Eles tiveram, né, o Hassinger ele teve 10 jogadores, né, para avaliar o protótipo deles, e o Polan usou 11 como nós, né? Apesar disso, os resultados qualitativos encontrados foram muito semelhantes aos nossos, né, no que tange às potencialidades para aprendizagem. Ou seja, a nossa preocupação é que a nossa amostra fosse muito pequena, mas a literatura também usou amostras pequenas e tivemos resultados semelhantes, né? Já em nossa questão 2, as respostas foram fragmentadas, o que talvez tenha sido um ponto negativo, devido à amostra ter sido muito pequena. Aí sim, aí eu estou me contradizendo ao que eu disse antes. Mas, né, no final, né, na comparação final geral de todos os achados, foi bem compatível. Por favor. Eu vou dar uma puladinha em relação a isso, porque eu acho que eu já devo estar bem pertinho do final, né, Aníbal? Eu vou dar uma puladinha. Isso. Pode pular que já Dá uma estourou o puladinha tempo. para mim e pula lá para as considerações finais. Por favor. O que acontece, né? Esse estudo mostra, em primeiro lugar, que a tecnologia proposta ela é versátil, ou seja, ela pode ser usada tanto para ensino quanto para aprendizagem, como de forma lúdica, né? Ele potencializa o acesso à informação e desenvolvimento do conhecimento, né? E é de utilidade justamente por isso, por essa versatilidade dele, né? E os resultados alcançados vão de encontro ao quê? Ao objetivo proposto, que é o quê? Como os jogadores interpretavam o jogo, né? Se ele era bom de jogar, se não era. Então, analisar o jogo pela perspectiva dos jogadores e, a partir disso, produzir as adaptações e alterações, né? Que se aproximassem das informações obtidas, né, dos jogadores. E entender o principal, né, que a produção de jogos, não somente de RV, não somente jogos, né, digitais, até por que não dizer, para a educação, jogos sérios, eles devem levar em conta principalmente as impressões dos usuários, né, ainda quando está em desenvolvimento.
essa foi a lição, né, principal que a gente tirou desse estudo. Eu me ponho à disposição, né, para perguntas, né, que vão ser feitas mais tarde, né, e, Cláudia, o último, né, as minhas... Agradecemos, então, Klaus, pela tua apresentação. Nós vamos deixar para fazer, então, no segundo momento, a parte de questionamentos. E eu passo, então, para o segundo trabalho da tarde, que são Jogos Digitais e Educação Bilíngue de Estudantes Surdos, da autoria de Lilian de Souza Sena, Ilka Márcia de Souza Serra e Helene Schlemmer. Boa tarde, pessoal. Olá, eu sigo apresentando? Sim, pode abrir para que a Lilian... Pode sim, Cláudia, obrigada. Gente, vocês vão conhecer agora trabalho, na verdade, são jogos didáticos que eu fiz, né, para uma disciplina de mestrado. Sou mestranda em Educação Inclusiva pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Minha orientadora é a professora Ilka Márcia e a minha co-orientadora, a professora Eliane Schlemmer. A professora Eliane até diz assim, Lili, esse termo, jogos didáticos, didático é muito chato, mas vocês vão conhecer uma escola que está em processo de inclusão digital. Eu vendo a apresentação anterior, eu fiquei aqui encantada e pensando na realidade da minha escola, como ela está distante, mas a gente vai conseguir chegar lá. Pode passar, por favor. O objetivo desse trabalho é analisar a contribuição dos jogos didáticos tecnológicos no processo de aquisição de língua portuguesa por estudantes surdos no ensino médio, em uma escola situada no município de Timon, no estado do Maranhão. Não sei se vocês já ouviram falar nessa cidade. Ela fica a 7 horas da capital São Luís. Então, é uma cidade... Pode passar, pode deixar nesse aqui. É uma cidade pequenininha que está ainda desenvolvendo, né? Então, a justificativa desse trabalho é por ele apresentar uma reflexão sobre a inclusão educacional e digital de estudantes surdos, além de apresentar jogos educacionais tecnológicos no processo de ensino bilíngue destes estudantes, numa perspectiva que demonstra como as tecnologias corroboram com o trabalho docente no contexto de ensino e de aprendizagem. Eu escolhi aqui essa terminologia, os jogos tecnológicos, porque a gente não tem uma imersão no ambiente do jogo, né? Não tem essa interação, entrar literalmente no ambiente, né? A gente vai construir isso, a gente vai conseguir ainda. Pode passar, por favor. Vocês vão compreender melhor a situação. A metodologia do nosso trabalho, que é uma pesquisa de campo, né? É nessa escola que eu estou desenvolvendo a minha pesquisa. E a minha pesquisa é dissertação, a minha dissertação é sobre gamificação como estratégia inclusiva para estudantes surdos. Mas, observando as práticas pedagógicas realizadas na escola, observando a estrutura, o conhecimento dos professores e das intérpretes com relação à gamificação, a gente aqui no Maranhão, ainda está muito associado gamificação e jogos. Então, tem que ser devagarinho. Esse trabalho, que foi feito para a disciplina de Estudos Avançados em Surdez, foi nessa perspectiva de trabalhar de forma inclusiva a tecnologia e a aprendizagem, né, desses meninos surdos e ouvintes. Por quê? Porque a escola não tem internet. É uma escola que faz parte do programa Educa Mais, do governo do Maranhão, que amplia a carga horária escolar. Os alunos ficam de 8 da manhã às 5 da tarde. Nesse período, eles não têm acesso à internet, não tem como usar, inclusive aparelho celular, eles não podem levar aparelho para a escola. E questionando a diretora por que eles não podem usar, aí ela disse que foi uma determinação, foi uma conversa com os professores, e eles decidiram que, por questão de privacidade, já que os alunos passam o dia na escola, era melhor fazer um regimento interno e vetar o uso de celular na escola. Então, a gente
comecei a pensar assim, meu Deus, a gente veio do ensino remoto emergencial, que fluiu bem dentro do que a gente tinha de possibilidade, e de repente eles voltam presencialmente, que eles voltaram presencialmente em agosto desse ano, e não podem mais usar celular. E a escola não tem ainda um laboratório de informática também que possa ser utilizado, porque a escola foi reformada recentemente, então eles são totalmente desprovidos de educação em rede, eles não podem utilizar. E assim, conversando com as minhas orientadoras, né, a gente foi fazer uma pesquisa, primeiro bibliográfica, para ver o que a gente poderia agregar naquela realidade para mudar a mente da direção, dos professores, mostrar que é importante, que é possível a aprendizagem por meio das tecnologias. Porque nesse período também remoto, os alunos surdos não participaram das aulas, porque eles utilizavam as aulas pelo Meet, né? As aulas eram pelo Meet, e os professores diziam que não tinha como colocar, ia ficar pequena a janela de Libras. A escola tem 4 intérpretes para se revezar, são 2 estudantes surdos do 2º ano do ensino médio, e aí eles não participaram das aulas. Mesmo naquele período mais crítico das aulas remotas, as intérpretes estavam indo presencialmente para a escola, porque ainda está em processo de entendimento, né? Então, eles acreditam muito que o que vai ter significado para a aprendizagem é a presença física. Então, os meninos surdos iam 2 vezes na semana se encontrar com as intérpretes, que iam repassar o conteúdo, eles não interagiam nas aulas virtualmente. Enfim, então, nós utilizamos, além de vários autores, eu destaco aqui os autores que a gente utilizou nessa pesquisa bibliográfica com relação ao ensino de surdos, a Ronice Quadros, porque ela mostra que muitos professores ainda não acreditam que seja possível uma comunicação efetiva por meio da língua de sinais. E essa mentalidade precisa mudar, porque é através da língua de sinais que a pessoa surda e também a ouvinte que domine a sinalização comunica o seu pensamento e percebe o mundo à sua volta, né? A parte do visual, e ela transmite com a Libras, com a língua de sinais. Também sobre a língua de sinais, a gente se baseou em Gesser Albers, que fala que o Brasil tem uma língua oficial, né? E muita gente ainda confunde que a Libras, que a língua de sinais brasileira é língua oficial. Ela não é uma segunda língua oficial no Brasil. A gente não tem essa segunda língua oficial. A gente tem uma língua legitimada a partir de 2002, olha, bem recente. Porque antes da lei de 2002, a Libras era considerada apenas gestual, quase que uma mímica. Ela não era ensinada nas escolas, como é hoje, que veio a ser inserida nos cursos de licenciatura em 2005, com o decreto de 2005. Então, podemos dizer que, efetivamente, a partir de 2005, é que a Libras foi se popularizando, devido à obrigatoriedade dos cursos de licenciatura. Mas ainda estamos caminhando, ainda tem pessoas que têm essa mentalidade. Sobre a questão dos jogos, nós nos baseamos em Prensky e Huizinga, porque eles mostram que o resultado do jogo, a influência do jogo na sua vida, não é algo palpável ali, é no sentido tátil da palavra. A gente vai perceber os resultados na aprendizagem, nas relações interpessoais, na conduta do estudante. Então, que ele pode, como o colega falou anteriormente, desde que aquele jogo faça parte do seu contexto de aprendizagem, do seu contexto social, ele consegue aprender significativamente. Porque para a aprendizagem acontecer de fato, ela deve ser significativa, ela deve ter um sentido na sua vida. Então, pensando nessa situação totalmente de exclusão digital, de uso de internet, de aparelhos celulares, etc., etc., a gente pensou sobre os jogos. Como é que a gente poderia trabalhar jogos aqui, dentro da realidade desses meninos? Aplicamos inicialmente um questionário com os estudantes surdos para saber como era a vivência de jogos deles. Eles, como passam o dia todo na escola, chegam em casa cansados, com as atividades para fazer para o dia seguinte, eles usam, sim, jogos para diversão no fim de semana, mas Free Fire, Minecraft, essa coisa.
lúdica mesmo, para se distrair, né? E eles não conheciam nenhum jogo que tivesse essa finalidade pedagógica, porque nunca usaram na escola e em nenhum outro ambiente. As professoras, as intérpretes, né, fazem um trabalho, além da interpretação das aulas, em sala de aula, elas fazem ainda um aprimoramento da Libras em uma sala especial, que não é uma sala de AEE. É uma sala separada que os meninos ficam no contraturno e elas reforçam a Libras, porque eles são filhos de pais ouvintes e não tem muita interação. Então, para pegar a fluência, eles precisam praticar, e essa prática fica mais por conta da escola. E os jogos que elas utilizam são jogos confeccionados por elas, na cartolina, com caixa de fósforo, coisa desse tipo, nada tecnológico. Então, pensando em trazer para a realidade deles, envolver a cultura surda, porque a cultura surda é bem diferente da cultura ouvinte, na forma que a gente percebe o mundo à nossa volta. Nós somos muito influenciados por aquilo que ouvimos e eles por aquilo que eles enxergam. E tem algumas coisas nos jogos que a gente não vê muito. Então, a gente criou 2 joguinhos para aplicar para eles, aplicar com eles, né? E ver o que eles perceberam daquilo ali. Gente, são joguinhos bem simples, são jogos com PowerPoint. Pode passar, por favor. Olha só, essa aqui, uma roleta dos sinais. Todo mundo já brincou de roleta na vida. Mas isso foi uma empolgação tão grande na escola, porque não temos internet lá. Não podemos usar outra coisa, outra ferramenta. E como os professores, vez por outra, utilizam o PowerPoint, né? Depois pronto, depois vai ser o PowerPoint mesmo, é o que a gente tem, que é para começar essa inclusão tecnológica mesmo na escola, para perceber que isso é possível. Então, esse jogo aqui, como vocês estão vendo, ele apresenta 2 roletas, cada roleta com as configurações de mãos. A primeira configuração de mão, ela representa os números. Número 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. A outra roleta são as letras do alfabeto de forma aleatória. Peguei as configurações aqui e coloquei, tá? Aqui o aluno, ele pode interagir com o outro, jogando lá, ele pode jogar sozinho, porque se o celular dele puder abrir o PowerPoint, ele joga lá, ele pode interagir com a família, com a comunidade dele, e vão brincando. A primeira roleta está pausada aqui no 1. No 1. Ele girou a primeira, ele sabe que quando ele girar a segunda, ele vai fazer palavras com aquela configuração. Por exemplo, está no 1 e a outra está na letra G, está na configuração de G, que é essa aqui. Então, o jogador vai fazer uma palavra com essa configuração. Aí ele faz aqui, o G, por exemplo, perigoso, amarelo, política e por aí vai. O objetivo dele é treinar a fluência em Libras. E depois, o professor pode também pedir para fazer um ditado comum, como fazia no meu tempo. Pedir para o aluno escrever aquelas palavras, formar frase, a partir da frase, criar um texto. Só que os meninos nunca tinham visto um joguinho assim, voltado para eles, com elementos da cultura surda, que são as configurações de mão. Então, aí um passa para o outro, um vai jogando, e a gente foi ganhando espaço na escola, abertura, para que eu possa desenvolver a pesquisa, né, e a direção abrir o olhar para a tecnologia, como ela impulsiona a aprendizagem. Pode passar, por favor. Esse outro joguinho, ele foi exatamente para problematizar, que a gente apresentou ali. É o ditado estourado. O próprio nome, ele já remete à cultura ouvinte. Porque o que é o ditar? Ditar é falar. E estourar é produzir barulho, um estrondo. E os alunos já acharam aquilo, isso aí, nada a ver. Consiste em quê? À medida que a gente vai passando os slides, estoura um balãozinho, faz o barulhinho também do estouro, para que o usuário ouvinte também se sinta estimulado a participar.
e aparece um GIF de um animalzinho lá. E o aluno surdo vai fazer o sinal relativo àquele animal, depois ele escreve, e a gente pediu que ele dividisse os animais nas suas classes, se ele é anfíbio, se ele é um réptil, para interagir com a outra disciplina, né, a disciplina de biologia. E assim... Só para te avisar, Lilian, 5 minutos. 5? Ah, mas é rapidinho, já estou terminando. Só para mostrar para vocês como a gente está caminhando ainda. Nós estamos em processo de alfabetização em todos os sentidos nessa escola. Mas eu tenho um carinho muito grande por ela, que vai dar tudo certo. Pode passar, por favor. O outro aí é para ter um videozinho para vocês perceberem como os meninos ficaram empolgados e como é importante a gente criar condições do protagonismo deles, que eles participem. Tudo bem que nesse momento eles não criaram o jogo, mas eles mesmo quiseram manusear o PowerPoint, eles ficaram brincando um com o outro, passando aí os slides e se sentiram representados com o joguinho com a cultura surda. Se der para reproduzir... Passou não, né? Não deu aqui. Mas tudo bem. É só uma foto, acho. Foi só a foto, não foi o vídeo. Ah, mas tudo bem, depois eu passo para vocês no final, porque eles ficaram tão empolgados, aí eu queria ilustrar. E falando em ilustrar, para colocar aqui como resultados, né? Já que está acabando nosso tempo, foi só a foto. Eu coloquei algumas falas deles. Os alunos disseram: eu gostaria que os professores e os intérpretes utilizassem mais jogos nas aulas, porque assim os surdos aprendem mais rápido. Aprender com jogos em sala de aula é diferente e muito bom. Gostaria que os professores utilizassem mais jogos didáticos. Os jogos ajudam na aprendizagem porque é um jeito diferente de aprender. Ajudam na inclusão porque é divertido e todos participam. Com os jogos aprendemos brincando e conversando com os amigos. Porque tanto nesse do ditado quanto da roleta, a gente colocou um recurso sonoro para que os meninos ouvintes também interagissem, se sentissem mais estimulados. Então, pelas falas deles, e olha que é um joguinho no PowerPoint, eles ficaram muito empolgados, a direção também percebeu que é importante. E eu espero muito que a gente possa levar outro tipo de jogo, alguma coisa mais que vai explorar mais as potencialidades deles, porque eles são muito espertos também, só precisam de uma oportunidade. E cabe a nós, professores, com as nossas pesquisas também, ampliar o nosso olhar e as possibilidades para esses meninos. E, para o momento, é isso que eu vou apresentar. Muito obrigada. Agradecemos, então, Lilian, a tua apresentação. E depois vai ter um momento para perguntas e questionamentos. Daí eu peço para aqueles que queiram fazer as suas perguntas, coloquem ali no chat, que daí a gente vai conversar um pouco. O próximo trabalho, então... Eu gostaria, Aníbal, desculpe, eu gostaria só de pedir desculpas, porque caiu a minha conexão no final, tá? Peço minhas desculpas. Tranquilo. Próximo trabalho, então, da tarde, são propostas educativas envolvendo jogos e artefatos robóticos na educação básica para deficientes visuais, de Elis Josiane Spon Bivilacqua e dos outros autores, então, Sonise Lepke e Aníbal Guedes. Boa tarde. Boa tarde, Elis. Conseguem me ouvir bem? Tranquilo, pode falar, Sim. tranquilo. Então, esse trabalho, ele faz parte de um recorte, na verdade, de um projeto que busca unir um jogo híbrido que vai trabalhar, então, com o tato, que é a sensibilidade da criança, e, ao mesmo tempo, tentar introduzir a tecnologia, numa forma de tentar incluí-los e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar de forma didática e lúdica. Pode passar. O porquê da realização desse trabalho. 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Destes, 506 mil pessoas possuem a perda total da visão. Então, nós entendemos a importância de incluir estas pessoas que estão em diferentes níveis de vida,
E nesse sentido, a gente busca, então, trabalhar com crianças e adolescentes da educação infantil e também dos anos iniciais. Pode passar. O problema da pesquisa, ele envolve se os jogos, brincadeiras e artefatos robóticos podem ser considerados uma boa prática para abordar conteúdos didáticos e promover a interação entre as crianças, numa perspectiva de inclusão, a partir de novos recursos para compreensão e síntese dos conteúdos. Pode passar. Então, o nosso objetivo, inicialmente, identificar que jogos são usados e se esses jogos podem auxiliar, então, nesse aprendizado e também na interação das crianças. Como que nós procedemos? Inicialmente, com uma pesquisa bibliográfica. Pode passar. Então, depois de definido o tema da pesquisa e identificado também um problema social, que é a parte da inclusão dessas pessoas que têm deficiência visual, nós buscamos realizar a pesquisa bibliográfica, que em seguida eu vou apresentar para vocês alguns levantamentos. Posteriormente, a gente pretende, então, realizar a pesquisa de campo, a realização do protótipo, a submissão ao comitê de ética, por se tratar de uma pesquisa que envolve pessoas, né, então existe essa necessidade de submissão ao comitê de ética, e então realizar a fase dos testes. Após a realização dos testes, serão feitos os levantamentos para identificar se esse protótipo ele conseguiu auxiliar no desenvolvimento, então, dessas crianças, esses adolescentes que serão testados, e também se ela é, de fato, uma ferramenta que venha contribuir para o professor. Então, após esses levantamentos, a gente faz uma avaliação de modo a identificar, então, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, quais os significados que ela teve, o que pode ser projetado adiante como uma forma de dar continuidade, então, nessa pesquisa. E, então, é essa a nossa metodologia de trabalho. Pode passar. A fundamentação teórica, então, inicialmente, ela envolve a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a lei, ela diz que a oferta de Libras e também do Braille, numa forma de incluir essas pessoas, seja por meio de recursos de tecnologia assistiva, ou ainda de modo a promover a autonomia das pessoas, ela deve ser trabalhada. Para isso, um professor auxiliar, um professor bidocente, ele deve ser ofertado tanto na modalidade regular de ensino, como também a participação nas salas de recursos em contraturno do horário escolar. Pode passar. No caso da deficiência visual, a lei garante, então, o direito ao livro em braille. Qual que é a nossa realidade hoje? Normalmente, quando as escolas elas vão selecionar o material, elas escolhem um material que ele vai ser utilizado por 3 anos. Nesse período, se uma criança incluir a escola, o professor talvez não tenha esse material à disposição na escola. Então, qual que é a possibilidade que ele tem hoje? Dele baixar esse material e por meio da sala de recursos do tipo 2, que ela é preparada, então, com impressoras para braille, ele consegue, então, imprimir e oportunizar esse acesso àquela criança, aquele adolescente, da mesma forma como os outros. Então, ele não fica mais limitado. Só que, muitas vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam dizendo, eu não tenho esse material, ou nós precisamos pedir para que no ano seguinte venha, só que às vezes a gente tem esse tempo de mudança do material e a criança acaba às vezes ficando 1, 2 anos aguardando até ser atendida. Então tem essa ferramenta, tem essa possibilidade de atendimento. Pode passar. Então, por se tratar de necessidades especiais, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54, a linha 3ª, afirma que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
Com isso, nós temos a preocupação de tentar incluir essas pessoas, além de ter a possibilidade, então, do livro didático, nós pensamos em trabalhar jogos. De que forma? Jogos que possam auxiliar o professor nesse processo de aprendizado, certo? Então, essa é a nossa principal meta com esse protótipo. Pode passar? A sala de recursos, ela é especificada, então, em lei, e nós precisamos ter todo esse atendimento, todos esses materiais à disposição. Lembrando que nem todas as escolas possuem sala de recursos do tipo 2. Muitas vezes, a escola possui alunos no ensino regular, que tem deficiência visual, mas muitas vezes não possuem, então, a máquina Braille, não possuem a impressora em Braille, não possuem, muitas vezes, a lupa eletrônica, que é uma possibilidade para aquelas crianças que têm baixa visão. Enfim, nós temos, às vezes, essa limitação, certo? Esse trabalho que está sendo desenvolvido, ele está previsto para o ano de 2022, e vai ser testado, então, numa escola do norte do Rio Grande do Sul. Pode passar. Então, para a nossa pesquisa bibliográfica, foi feita uma triagem inicial, então, para a educação infantil, com as palavras jogos analógicos, digitais, educação infantil, educação especial. Deficiência visual, no período correspondente entre 2014 e 2021. A busca resultou em 689 teses. Pode passar. Quanto à categorização por local da pesquisa, o Rio Grande do Sul se destaca, então, por ter 7 pesquisas na área. Lembrando que nossa pesquisa, ela trouxe todas essas teses, mas nós selecionamos 30 de acordo com o título, de acordo com o resumo, o que mais se aproximava à nossa pesquisa, ao nosso interesse. Então, inicialmente, aparece o Rio Grande do Sul, São Paulo, então, com 4 pesquisas, aparece Portugal, em 4 pesquisas também, posteriormente, Santa Catarina, e daí, alguns estados com menos pesquisas na área. Pode passar. Quanto aos anos iniciais, então, da mesma forma, foram jogadas as palavras-chave, mudando apenas de educação infantil para ensino fundamental. No período, então, de 2015 a 2021, a pesquisa resultou em 683 documentos. Da mesma forma, a triagem, 30 documentos que mais se aproximavam à nossa temática. Pode passar. Mais uma vez, o estado do Rio Grande do Sul se destaca, com 6 pesquisas na área, o Distrito Federal com 5, Rio Grande do Norte com 4, São Paulo com 3 e, posteriormente, os outros estados, então, com menos pesquisas na área. Pode passar? Quanto à análise dos dados, percebe-se que existe, sim, uma limitação quanto à inclusão dessas crianças e adolescentes com deficiência visual, devido à limitação, então, de jogos disponíveis nas salas de referência. Se nós pensarmos, antes a outra apresentadora falou, nós temos a realidade de trabalhar, né, com a inclusão, mas muitas vezes nós não temos internet. Muitas vezes você tem computadores e você não tem a internet. Então, nós temos uma distorção, às vezes. A legislação existe, mas em alguns casos ela não se aplica. Então, muitas vezes você pode ter lá um material que pode ser utilizado para um surdo, mas que vai deixar o deficiente visual sem conseguir acessar, porque ele vai ser muitas vezes limitado ao audiolivro, ao audiojogo, enfim, coisas desse gênero. Pode passar. Nas pesquisas, os jogos analógicos, eles voltam-se sempre à alfabetização, à matemática, à artes e à educação física. Não foram encontrados nenhum jogo envolvendo geografia, envolvendo história ou outras disciplinas. Pode passar. Ainda quanto aos jogos analógicos, uma das pesquisas, ela traz, então, os jogos que são trabalhados com crianças cegas. Damas, dominó, xadrez, blocos lógicos, quebra-cabeças, banco mobiliário, passa ou repassa e show do milhão. Lembrando, novamente, que muitas vezes
nós temos a situação do áudio-jogo, e não apenas um jogo que vai trabalhar, de fato, o Braille, ou que vai trabalhar, então, a união do Braille com a tecnologia, que é o objetivo da nossa pesquisa. Pode passar? Quanto às considerações finais, percebe-se que há preocupação, então, da inserção das crianças nesse mundo tecnológico, porém, a maior parte das teses que falam sobre formação, que falam sobre a aplicação dos jogos, elas demonstram a falta de domínio dos profissionais. Então, elas fazem um apontamento a uma formação limitante para a área ou pouca formação continuada. Então, essa é uma das situações primordiais que a gente precisa, né, repensar. Pode passar. Então, diante dessas limitações que a gente pôde perceber nas pesquisas bibliográficas realizadas, tanto de jogos quanto de materiais que promovam a inclusão e a autonomia de pessoas com deficiência visual, o artigo que foi apresentado para vocês, então ele está embasado nesse protótipo que será desenvolvido no ano de 2022 e vai ser testado inicialmente com 2 pessoas, uma criança de 5 anos e um adolescente de 14 anos. Então, buscando avaliar se esse protótipo, ele pode favorecer, então, na autonomia, porque a nossa intenção é que a criança e o adolescente, ele consiga utilizar o jogo sozinho com outra criança, seja ela vidente ou também cega, ou com qualquer outro familiar, enfim. A nossa preocupação, então, é unir os dois, unir a tecnologia por meio da placa robótica do Arduino e, ao mesmo tempo, trabalhar com a sensibilidade, com o tato. Então, com a criança da educação infantil, nós vamos trabalhar um pouco mais essa parte do tato, da sensibilidade, e com o adolescente, pretende-se trabalhar, então, mais com o Braille, em função de ser um adolescente que já está no 9º ano do ensino fundamental. Então, o nosso desejo é que essa pesquisa, ela possa servir para inspirar outros pesquisadores da área, também a criarem jogos, sejam eles inclusivos, ou sejam eles jogos na área digital, que é uma área que faz muita falta, então, no nosso cotidiano. Pode passar? Aqui eu trago, então, as referências às principais legislações que eu apresentei para vocês. Tem mais uma. E o meu agradecimento. Agradecemos pela apresentação, Elis. E passamos, então, para a próxima apresentação. A próxima apresentação é intitulada Projetos de Aprendizagem Associados à Gamificação, Adaptação da Prática Pedagógica, de Fabrícia P. Tortelli Noronha e Luciana Bax. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim, Fabrícia, pode apresentar. Tá, não é que minha internet está oscilando muito, mas eu estou com o celular a postos aqui, qualquer coisa eu troco. Esse aqui está em PDF. Isso, mas está ótimo, é que eu estava com um problema no PowerPoint. Pode passar para o segundo slide, por favor. Bom, a pesquisa que eu vou apresentar para vocês, ela é oriunda do processo investigativo de doutorado, intitulado Projetos de Aprendizagem Associados à Gamificação, Ressignificação da Prática Pedagógica na Construção do Conhecimento de Programação. Essa pesquisa ela se desenvolve no programa de pós-graduação da Unilassalle e no contexto do grupo de pesquisa COTEDIC Unilassalle CNPq. Ela é de natureza qualitativa e tem como orientação metodológica a pesquisação. A pesquisação ela envolve 2 fases, uma fase experimental e uma outra segunda de aprimoramento. Aqui nesse estudo apresentado no artigo, eu vou me deter à fase experimental. Tá? Os sujeitos são os educandos matriculados regularmente na disciplina de Lógica de Programação, que é uma disciplina que acontece no 1º semestre do curso superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre.
A produção de dados, ela se deu nas interações no processo de aprendizagem, expressa nas produções dos educandos, a partir de falas, a partir de mensagens no fórum, no WhatsApp e de recortes de diário de campo dos professores. Pode passar, por favor. Com o contexto pandêmico provocado pela Covid-19, o mundo parou e desafios foram apresentados, né, com a necessidade do distanciamento social. Com isso, as relações se transformaram, né, sendo atravessadas pelas tecnologias digitais conectadas à internet. E aí se configuraram outros espaços de convivência, né, e nos trouxeram uma nova realidade. Pode passar, por favor. Como é que fica a educação em relação a essa nova realidade, né? A educação, na verdade, ela teve que se mobilizar, né? As instituições educacionais tiveram de se mobilizar junto aos educadores e junto aos educandos para configurar um espaço de aprendizagem por meio das tecnologias, né? Essa articulação se deu no espaço digital virtual, que eu trouxe ali um conceito de Schlemmer e Bax, que fala que se configura a partir de hardware, software e suas possibilidades nas relações de interações e nas expressões entre o sujeito e o meio. Ou seja, para dar conta dessa realidade, a educação teve que se fazer presente no espaço digital virtual. E esse espaço digital virtual proporcionou esse espaço de aprendizagem por meio das tecnologias, articulado, é claro, ao espaço da casa, ao espaço do trabalho, né, que muitas vezes os alunos assistem a aula do trabalho, ou até o professor, às vezes, tem um segundo trabalho e dá aula lá do seu outro trabalho, né, e tudo isso foi se misturando, né. Nesse cenário, a fim de transformar a realidade da sala de aula a partir da metodologia de projetos de aprendizagem associado aos elementos da gamificação, esse artigo ele apresenta a análise e a reflexão sobre a adaptação das ações pedagógicas para o meio online na construção do conhecimento de programação. Pode passar. Essa adaptação ela se deu a partir da necessidade de distanciamento social. Com isso, a gente, então, pegou a metodologia de projetos de aprendizagem, intencionando afastar as concepções tradicionais de ensino e de aprendizagem para tentar superar aquela dicotomia que existe entre o professor que ensina e o aluno que aprende. Tá? A metodologia de projetos de aprendizagem que é utilizada nessa pesquisa, ela é embasada nos projetos de aprendizagem de Fagundes, Sato e Massada, nos projetos de aprendizagem baseado em problemas e projetos de aprendizagem gamificadas de Schlemmer. A metodologia de projetos de aprendizagem, ela contempla desde a construção dos conhecimentos de maneira colaborativa e cooperativa, a partir dos interesses dos educandos, da valorização dos conhecimentos prévios nas interações com as novas situações que causam conflitos, né? Ou seja, ela valoriza aquele saber que o aluno traz, da contextualização dos conhecimentos, né, a realidade, né, no sentido de tentar dar significado e aplicabilidade para aquilo que o aluno está aprendendo na sala de aula, e é claro que tem que contemplar os objetivos pedagógicos provenientes do educador ou do componente curricular. Para ampliar a metodologia de projetos de aprendizagem, a gente traz também a gamificação. Pode passar o próximo slide, por favor. A gamificação no ambiente educacional, ela tem a intenção de provocar uma reação emocional nos educandos idêntica à diversão provocada pelo jogo, a partir do uso da mecânica, da estética e do pensamento dos jogos na direção de engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem, resolver problemas em contexto não game. Com isso, a gente espera um maior engajamento do aluno, né, em relação aos conhecimentos, em relação aos conteúdos desenvolvidos na disciplina. O que a gente quer, na verdade, é cada vez mais trazer o contexto, a realidade do educando para dentro da sala de aula. Para isso, foram organizadas ações pedagógicas, que estão no próximo slide, por favor. Essas ações pedagógicas, elas foram sistematizadas a partir de objetivos pedagógicos, dinâmica e produção de dados. Tá? O planejamento inicial, ele contava com 16 ações para serem desenvolvidas durante a realização do semestre letivo. Mas aí, com o negócio que apareceu a pandemia, teve o distanciamento social,
a gente teve que adaptar essas ações para o meio online. E aí, como nos pegou de surpresa, a gente teve que fazer uma síntese dessas ações planejadas com 5 ações, que é uma ação introdutória e mais 4 ações. A ação introdutória foi desenvolvida no início do semestre letivo e as 4 ações seguintes foram no meio do semestre. Tá? E essas ações elas foram agrupadas em uma jornada de aprendizagem. Próximo, por favor. Essa jornada de aprendizagem, ela contempla os momentos do desenvolvimento do projeto de aprendizagem que foi proposto para o aluno. Tá? A primeira ação introdutória, aquela que foi lá no início do semestre com os alunos, foi só para ter uma apresentação, tanto dos professores quanto dos alunos, conhecer um pouquinho do perfil do aluno que a gente ia trabalhar, e para problematizar a prática. Porque essa prática pedagógica ela se desenvolve numa disciplina que tem altos índices de reprovação. E a gente queria conscientizar os alunos desses problemas para justificar, no meio do semestre, chegar com a proposta de projetos de aprendizagem. Tá? Depois, no meio do semestre, a gente veio com a construção do caminho, com a ação 2, que foi a troca de ideias, com a exploração de novas possibilidades, que é onde entra a gamificação no projeto dos alunos, e finalizamos com a aprendizagem em jogo. Tá? Cada ação dessas, exceto a ação introdutória, contém uma síntese gamificada da ação. Pode passar o próximo? E essa síntese gamificada da ação, eu vou dar um exemplo para vocês ali na ação 2, que é a troca de ideias. Pode passar o próximo. A síntese gamificada da ação, ela é composta por um desafio maior, que é dividido em missões. E essas missões têm ações que os alunos devem executar para cumprir o desafio. Cumprido esse desafio, os alunos vencem essa etapa da jornada e passam para a próxima. Pode passar, por favor. Quando eles finalizavam a jornada de aprendizagem, a gente entendeu, aconteceu no meio da pesquisa mesmo, a gente entendeu que a finalização ali parecia que eles queriam fazer mais alguma coisa, porque como foi tudo muito rápido, foi em 4 encontros no meio do semestre, parecia que a gente estava finalizando, mas os alunos parecia que queriam fazer mais. Então, o que a gente fez? A gente lançou uma prorrogação da jornada, oferecendo um bônus com uma pontuação extra para os alunos que quisessem ampliar o seu projeto de aprendizagem a partir de todas essas interações que eles tiveram na jornada de aprendizagem com os colegas, com a participação dos colegas, feedbacks que eles receberam e trocas de projetos. Pode passar, por favor. Como potencialidades da metodologia na disciplina de lógica de programação, o que a gente viu? A gente viu a articulação da realidade do educando com o ambiente educacional. Quando nos projetos de aprendizagem eles trouxeram os interesses deles e abordaram temáticas que interessavam a eles desenvolver códigos. Né? A disciplina de lógica de programação ela é para desenvolver algoritmos. Tá? A exploração de conhecimentos para além dos planejados na disciplina, isso aconteceu, os alunos, quando eles começam a pensar em coisas da realidade deles, eles conseguiram ir muito além, trazendo conhecimentos complexos que a gente até nem pensava em trabalhar na disciplina e que hoje a gente já está até mudando essa visão. Tá? Aconteceu a legitimação do outro, porque os alunos, alguns fizeram grupos, outros não, mas mesmo assim, nos momentos de compartilhação dos projetos, eles acabaram interagindo uns com os outros, seja por feedback, ou seja na troca de projetos, e aí eles entenderam que eles poderiam aprender com o outro, que o outro era alguém que poderia explicar alguma coisa para eles, e não só o professor. A compreensão e a sistematização da ação também foi uma coisa que foi apontada, a gente viu muito o aluno aprendendo a aprender com os projetos de aprendizagem, e o encantamento do educando em relação à associação dos elementos da gamificação à metodologia, e não somente aos projetos de aprendizagem, como se tinha pensado inicialmente, que era só durante o desenvolvimento dos projetos que a gente ia apresentar os elementos da gamificação para os alunos e eles utilizarem. Então, a gente utilizou na metodologia também a partir da jornada de aprendizagem. Pode passar, por favor. Como limitações, né, a gente foi ao curto espaço de tempo que foi desenvolvido os projetos de aprendizagem, como eu falei para vocês, foi uma ação introdutória no início e no meio do semestre, em 4 encontros eles desenvolveram, né?
Então, a transformação na prática pedagógica aconteceu de maneira muito intensa, e isso foi uma coisa que foi percebida pelos educandos, né? As emoções de diferentes naturezas que tocam e sensibilizam, quando eles manifestaram o seu descontentamento em relação ao trabalho em grupo no meio online, isso foi uma resistência muito grande que a gente teve com os alunos em relação a formar grupos no meio online, né? A perturbação e o desequilíbrio em relação à mudança na abordagem de ensino e de aprendizagem, né? E aí isso a gente levou em consideração que o educando ele chega no ensino superior trazendo consigo experiências de toda uma história de construção de conhecimentos, né? Pelo método tradicional. E aí de uma hora para outra a gente chega e propõe uma forma completamente diferente do que ele está acostumado, né? Então a gente percebeu que isso aí deu uma balançada, né, no aluno e acabou perturbando um pouquinho, mas a gente percebeu também que depois eles conseguiram e no final deu tudo certo, né? Fabrícia, 5 minutos. Ok, já estou acabando. A falta de sentido para a aprendizagem também, porque nem todos os educandos encontraram significado para o conhecimento ao longo do processo para contribuir e realizar ações com o outro, ou seja, alguns não conseguiram se adequar muito bem a essa forma de trabalhar, nem no grupo e muito menos no grande grupo, né? Então a gente teve algumas dificuldades nesse sentido. Pode passar para o próximo. Como considerações finais, né, a gente traz que os elementos da gamificação que antes estavam vinculados somente ao projeto, ao desenvolvimento dos projetos de aprendizagem com adaptação da prática para o meio online, acabaram sendo associados também à metodologia pedagógica, como eu falei, na jornada de aprendizagem, através da síntese gamificada da ação com os desafios e as missões. A gente viu muito presente a relação contexto acadêmico, social, profissional do educando, articulado, né, as demandas, interesses, aos conteúdos curriculares. E, embora seja uma metodologia desafiadora que acaba instigando a capacidade cognitiva do educando, foi desenvolvida num curto espaço de tempo, mas não foram evidenciados prejuízos significativos para a construção do projeto de aprendizagem no meio online. Em consequência das possibilidades de interação no espaço digital virtual, a gente ressalta que o espaço de aprender ele transcende o ambiente educacional, e os momentos das aulas com o educador foram articulados a outras experiências que os educandos trouxeram para dentro do espaço de aprender. Tá? E a alternância entre os papéis na educação. Isso era uma das coisas que a gente pensou sempre desde o início, do aluno pensar que ele também pode, que ele não está ali só para aprender, e que ele está ali para ensinar, porque ele tem uma bagagem, ele chega no ensino superior com toda uma trajetória e toda uma caminhada que pode ser explorada e deve, né, pelo professor. Pode passar. Agora eu trago as referências, tem mais uma tela de referências. Pode passar para a próxima. Pode passar. E agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Fabrícia. Deu certinho o tempo também, aqui fechou. Ai, que bom. Sim, Que bom que a internet não caiu, porque eu estava preocupadíssima. Não, tranquilo. Então, nós vamos passar para o último trabalho da tarde e depois daí passamos para as considerações referentes, então, aos 5 trabalhos apresentados hoje. O último trabalho, então, da tarde são os projetos de aprendizagem gamificados em escolas municipais de ensino fundamental na cidade de São Leopoldo, de Eduardo Berlese, Liane Broilo Bartelli, Aníbal Guedes e Eliane Schlemmer. Então, boa tarde a todos, tá? Estou bem feliz de estar aqui hoje, né? Depois de 4 anos fazendo parte do GPEDU, estar aqui retornando, dessa vez apresentando um trabalho, né? Inclusive, esse trabalho, então, hoje, ele faz parte, na verdade, de uma das pesquisas em que eu fiz parte durante o meu tempo no GPEDU, então, o título, então, é Projetos de Aprendizagem Gamificados em Escolas Municipais de Ensino Fundamental na cidade de São Leopoldo. Pode passar, então, Chloe, por favor. Então, como eu disse, esse projeto, né, a primeira parte dele, então, ele faz parte, né, são relatos de práticas que ocorreram, então, no ano de 2018, especificamente, né, mas que faziam parte, então, da pesquisa do GPEDU que ocorria na época, que era a cidade como espaço de aprendizagem, games e gamificação na constituição de espaços de convivência híbridos, multimodais, pervasivos e ubíquos para o desenvolvimento da cidadania. Então, a proposta desse projeto na época, né, então, era justamente pesquisar como a gamificação podia integrar
nas práticas pedagógicas, né, de forma a transcender o espaço físico e poder desenvolver projetos de aprendizagem que tivessem essa questão do desenvolvimento da cidadania. Então, no ano de 2018, a gente teve a participação de 5 escolas de ensino fundamental de São Leopoldo, que, então, participaram do projeto e desenvolveram projetos de aprendizagem gamificados. E para dar um up, uma atualizada, então, nessa pesquisa também, então, a gente realizou uma nova pesquisa também, que integrou isso, sobre os projetos de aprendizagem gamificados nessas mesmas escolas que foram realizados durante o período da pandemia. Pode passar. Então, né, acho que todos os projetos também já falaram um pouco sobre isso, né, mas a gamificação, né, ela, então, trata, então, a gente está utilizando elementos que são presentes dentro dos jogos, né, como a mecânica, as dinâmicas, as narrativas, os estilos dos jogos, né, a forma de pensar deles, em contextos que não são jogos. No nosso caso, a educação, tendo o objetivo, então, de engajar os sujeitos a um determinado objetivo, nesse caso, solução de problemas. Né? Então, dentro dos jogos, uma das principais características, né, é que o jogador, ao interagir com o artefato do jogo, ele se torna autor, então, da própria história dele, né? E trazendo essa sensação para dentro da educação, né, a gente tem o aluno como jogador, sendo, então, o autor do seu próprio aprendizado. Isso se encaixa muito bem, então, com os conceitos dos projetos de aprendizagem, onde a autoria vai ser, então, dos alunos, né, que vão estar trabalhando o que é de interesse deles, o próprio conhecimento, e vai ter, então, a orientação dos professores. Pode passar. Então, as escolas, então, elas eram 5 ENEFs da rede de São Leopoldo, no ano de 2018, e todas as escolas, elas receberam acompanhamento do GPEDU, sendo, então, mestrandos e doutorandos e ciência científica que iam até as escolas para dar auxílio, né? E também os professores das escolas iam até a Unicinos, né, no GPEDU, onde eles também recebiam um processo de formação continuada, desenvolvido, então, na perspectiva do hibridismo, da multimodalidade, em que a gente trabalhava vários conceitos da gamificação em si, como também a gente oferecia oficinas tecnológicas, ensinando a utilizar alguns softwares específicos que podiam ser pertinentes nos projetos deles também. Além disso, então, o GPEDU também fornecia também auxílio tecnológico também, que a gente tinha, com financiamento, a gente tinha recursos, né, como tablets, notebooks, que a gente conseguia emprestar para as escolas também. Então, o acompanhamento desses processos, desses percursos, eles ocorreram, então, seguindo o método cartográfico de pesquisa e intervenção, da Passos, Kastrup e Escócia, né, para análise de dados de forma qualitativa. Pode passar. Então, a primeira escola que a gente teve, então, foi a Henrique Maximiliano Coelho Neto, em que a gente trabalhou com turmas de 4º ano, em que o objetivo era estudar as origens do bairro deles. É um bairro que fica próximo ao Unicinos, e é um bairro bem pequeno, então ela tem limitações bem importantes, né? E então o estudo, então, das origens dos bairros, ela foi desenvolvida através, então, de pesquisas no laboratório, principalmente, como também saídas de estudo em que eles foram visitando os principais pontos do bairro deles, né, inclusive a Unicinos, né, e principalmente, então, nessas saídas de estudo a gente tinha a presença da realidade aumentada, junto de QR Codes, que a gente fazia, então, uma espécie de caça ao tesouro, né, em que eles iam encontrando esses QR Codes durante esses percursos e iam encontrando mais pistas com mais informações sobre o ambiente que eles estavam visitando naquele momento. Pode passar. A segunda escola, então, foi a Maria Emília de Paula, que a gente trabalhou com 2 turmas de 5º ano, da manhã e da tarde, que elas co-criavam juntas um único projeto, que tinha o objetivo, então, de conhecer o centro da cidade, porque era uma escola que se situava bem afastada do centro, e nisso a gente trabalhava, então, com a RPG e narrativas interativas, que ela era co-criada, então, pelos alunos da manhã e da tarde, que eles criaram toda a história, todo o contexto, em que tinha o objetivo, então, do RPG que a gente jogava na sala de aula, de forma analógica, ele trazia, então, elementos que encaminhavam desafios que iriam ocorrer dentro das saídas de campo para o centro da cidade, para Unicinos e para outros pontos que os professores queriam que os alunos tivessem conhecimento.
E dentro dessas saídas de campo, a gente também utilizava a realidade aumentada e os QR Codes, também para encontrar pistas e outras atividades que a gente realizava durante os percursos. Pode passar. Na IMF Santa Marta, então, o professor ele trabalhou com, acho que eram umas 3 turmas de 6º ano, tá? Que também tinha essa questão da história do bairro, que também é um bairro mais afastado, né? E ele trabalhava, então, com RPGs e narrativas de suspense, né? Que como eram alunos mais velhos, eles se interessavam mais por essa coisa do mistério. E o professor de matemática, então, ele criava uma história de suspense que se encerrava com enigmas, em que, para desbloquear a continuação da história, os alunos precisavam solucionar questões matemáticas, né? E, para isso, ele também fez a utilização, então, do Google Maps e dos QR Codes para fazer também saídas pelo bairro, em que ele também utilizava, então, essa questão do RPG. Pode passar. Na professora Dilza Flores Albert, a gente trabalhou com uma turma de 6º ano, que era uma turma de aceleração, junto com os monitores da biblioteca comunitária, que eram de várias idades. Né? O objetivo dessa escola era a divulgação da biblioteca comunitária que eles têm na escola deles, e para isso, então, eles decidiram criar um RPG dentro de um aplicativo comunitário, que então a gente teria elementos dentro do jogo, no celular, que iriam indicar para o aluno visitar a biblioteca comunitária a fim de obter pistas para resolver os desafios dentro do jogo. Para isso, a gente fez a utilização do App Inventor, que é um software do MIT, que também é o criador do Scratch, caso alguém conheça também, né? Que tem essa mesma pegada, então, dos blocos para aprendizado de programação na escola. Tá dando para me escutar bem, porque apareceu uma mensagem aqui de má conexão. Tudo certo? Tudo certinho. Pode continuar. Sim. Obrigado. Então, pode passar, por favor. E por último, a gente teve a João Berco Marques Goulart, que a gente também tinha alunos multirrepetentes de vários anos, em que eles focaram em trabalhar os problemas que aconteciam na escola e nos arredores dela. Tanto problemas de infraestrutura como problemas sociais. Né? E para isso, então, eles resolveram desenvolver um jogo digital, que eles intitularam de Team Community, que eles utilizaram o Blender para modelagem e a Godot para programação, em que o objetivo do jogo era justamente o personagem visitar a escola e os arredores dela e encontrando os problemas que existem dentro da escola e formas de como solucionar esses problemas. Pode passar. Então, além de todo o nosso percurso que foi registrado de forma cartográfica, para a gente poder fazer uma análise qualitativa dos dados, a gente também achou pertinente a aplicação de um questionário para os alunos e para os professores que participaram do projeto, onde utilizou um Google Forms, né, um para os alunos e um para os professores, né, em que a gente tinha o objetivo de compreender mais a visão das pessoas que participaram do projeto, de um ponto de vista individual, que eles tinham achado. Nos alunos, a gente tinha um foco de analisar mais a questão da motivação deles quanto à participação do projeto, o aprendizado deles tanto sobre a cidadania quanto a utilização de tecnologias digitais, e o desenvolvimento de competências que poderiam ser convenientes em outros momentos, sem ser dentro da sala de aula também. Né? Justamente a questão da apropriação digital. E para os professores, a gente tinha a intenção de analisar o impacto do projeto na sala de aula e os motivos deles para continuar a desenvolver esses projetos. Então, a gente teve... Os questionários eram bem grandes, mas a gente separou aqui as principais questões. Então, dos alunos, a gente obteve um total de 71 respostas, e acho que é importante destacar que esse 71 também não abrange todas as escolas, porque teve algumas que não conseguiram aplicar esse questionário para os alunos. Mas a gente teve, então, nas escolas que a gente conseguiu respostas, né, que quanto à motivação dos alunos com o projeto, a gente teve, então, 18,8% responderam muito satisfatório, 68,8% satisfatório e 12,5% insatisfatório. Né? Então, em grande parte, a gente conseguiu gerar algum grau de motivação neles com esses projetos gamificados. Quanto ao aprendizado acerca do ambiente onde vivem os tecnologias digitais, a gente teve 25% muito satisfatório, 62,5% satisfatório e insatisfatório em 12,5%. Então, em grande parte, a gente também conseguiu atingir questões de aprendizagem, né, tanto sobre a cidadania quanto as tecnologias digitais.
E se o projeto ajudou o aluno em outros momentos dentro e fora da sala de aula, né, com questões de competência, a gente teve 60% muito satisfatório, 40% satisfatório. Essa acho que foi uma questão mais interessante, então, porque mesmo os alunos que não se sentiram motivados, né, eles responderam que, em algum grau, o projeto contribuiu com eles de alguma forma. Então, pode passar, por favor. Então, quanto aos professores, né, o motivo que levou eles a procurar o projeto de aprendizagem gamificada foi que eles buscaram adotar novas estratégias a fim de potencializar as aulas deles, né, e melhorar, então, a qualidade de ensino. E o que levou eles a permanecer no projeto foi a satisfação deles frente aos bons resultados, né. Teve alguns que também relataram a questão do comprometimento, né, que eles tinham com o GPEDU. E quanto ao impacto na sala de aula, né, todos eles relataram que o que impactou eles foi justamente o entusiasmo dos alunos com os projetos, que fez eles reverem, então, as percepções que eles tinham quanto às TDs dentro da sala de aula. Pode passar, por favor. Então, para a gente dar uma atualizada nessa pesquisa, né, a gente conseguiu entrar em contato com 3 desses professores que participaram do projeto em 2018, através, então, de e-mail, onde a gente, então, realizou uma nova entrevista para eles, tentando descobrir o que eles haviam produzido em relação a projetos de aprendizagem gamificados durante o período da pandemia. O nosso objetivo com isso, então, era identificar relações entre os resultados dessa nova entrevista e a que ocorreu em 2019, através, então, da comparação das respostas que a gente obteve. Então, a primeira resposta que a gente teve foi da professora, então, da Henrique Maximiliano Coelho Neto, em que ela conta que ela não atendeu turmas nesse ano da pandemia, pois ela era professora do EVA, que é o Espaço Virtual de Aprendizagem Multimídia, e durante a pandemia ela não atendeu turmas. Então, eles focaram então, só no aprendizado das matérias que estão na base curricular, então ela não teve espaço na escola para desenvolver projetos de gamificação. Pode passar? A professora, então, Ana Maria Emília de Paula, ela relatou que ela chegou a utilizar algumas estratégias que ela aprendeu nesses anos de projeto que ela participou e utilizou alguns recursos do Google Classroom, porém que ela não considerou que ela chegou a fazer um projeto gamificado ou nem sequer uma atividade gamificada de um dia só. E, por último, o professor da Santa Marta, ele chegou, sim, a desenvolver atividades gamificadas durante o período da pandemia, porém ele disse que, primeiro, não foi do jeito que ele gostaria que fosse, né, por várias questões, mas que, evidentemente, ele não conseguiu dar continuidade devido à baixa participação dos alunos, que foi por conta dos alunos não terem recursos digitais para participarem das aulas de forma devida. E ele, porém, ele continua acreditando que as práticas gamificadas que ele realizou naquela época, em 2018, foram relevantes, tanto que ele continuou usando e tentou utilizar, porém que nesse momento não estava sendo propício, né? E que ele pretendia voltar a realizar, mas só quando tivesse encontros presenciais novamente, e que não teriam questões de sincronicidade, pois então ele faria só questões durante o período da aula presencial física. Pode passar. Então, as considerações finais que a gente teve, então, foi que o desenvolvimento dos projetos de aprendizagem gamificados, eles foram importantes tanto para os professores quanto para os alunos. Eles conseguiram, sim, tornar as aulas mais dinâmicas e significativas e contribuíram, então, para o desenvolvimento de competências e apropriação digital dos alunos, né? Porém, a gente vê também que o conceito da gamificação ele é muito ainda vinculado à presença de tecnologias digitais. Tanto, então, né, que a falta delas impactou no desempenho dessas atividades durante o período da pandemia, né? A gente teve professores que nem sequer conseguiram realizar e os que tentaram não conseguiram pela falta de recursos, tanto da escola quanto dos alunos, né? Mas principalmente da falta dos recursos dos alunos. Então, a gente vê que é necessário, então, formular novos meios de desenvolver projetos gamificados em realidades em que os recursos tecnológicos são escassos, né? Porque a gente viu que em 2018 a gente tinha os recursos, né, que a gente, graças ao GPEDU, tinha os financiamentos, né? Mas quando não houve esse recurso, né, nem os alunos, nem os professores tinham para realizar nas suas escolas. É isso, então, e muito obrigada. Agradecemos, então, Eduardo, pela tua explanação e apresentação. Agora, então, seria um momento de questionamentos, né? Eu gostaria de ver se alguém tem alguma contribuição, algum questionamento referente às apresentações de hoje, do nosso eixo, então, envolvendo a parte da gamificação e robótica. Nenhuma contribuição, pessoal?
Eu vou pedir para que todos só abram as suas câmeras para que a gente possa tirar a foto para depois para inclusão nos melhores momentos do GPDU, tá? Ou melhor, do evento, desculpem. Ok. Então eu vou sintetizar, vou só esperar então todos abrirem as câmeras. Todos estão com as câmeras abertas, então já vou habilitar aqui. Só um pouquinho que eu vou tirar a foto. Só um pouquinho. Opa. Aí, agora sim, agora eu posso tirar a foto. Aí. Pronto, tirei a foto. Depois eu passo... depois vocês vão poder acompanhar no sistema, então, de encerramento do evento, a foto final, então. Então, pessoal, eu vou sumarizar então um pouco de cada um dos trabalhos que eu vi, tem potencialidades muito interessantes, a gente vê que os trabalhos se interligam. Ok, o primeiro trabalho, então, que é do Klaus, é muito interessante essa questão dele trabalhar com os espaços imersivos em uma realidade virtual, né? A ideia que tu apresentou o teu puzzle e tu mostra esse rastreio dos passos do jogador dentro desse puzzle. Eu não considero ali como sendo algo tão simples, mas eu acredito que é algo interessante, principalmente no contexto da medicina ou da área da saúde, no teu caso, que foi o uso, né, desse trabalho. Achei muito interessante não pensar, né, apenas no uso, né, porque você fala muito dessa questão do processo de aprendizagem, do teu trabalho em si, enquanto contribuição. Gostei da forma como tu utilizou a metodologia Design Research, principalmente na questão do protótipo e como tu desenvolve essa questão do protótipo. E tu trabalhou uma coisa que é muito interessante, que são as vivências exploratórias, né? Tudo parte das vivências exploratórias. Isso também se percebe no trabalho que a Elis apresenta, né? Como eu oriento o trabalho dela na instituição que eu trabalho, então isso também aparece, principalmente naquilo que ela não destacou, né, que é justamente os contextos, né, que depois eu vi que a Fabrícia trouxe muito bem na fala dela, né, por causa do tempo. O tempo faz a gente restringir e não explanar todo o contexto do nosso trabalho. Eu achei muito interessante, Klaus, no teu trabalho, essa questão da forma lúdica e divertida de aprendizagem, isso fica muito claro, tanto nas tuas considerações, quanto na tua parte de resultados. E uma das coisas que eu achei muito interessante foi justamente nas tuas considerações, quando tu coloca assim, que a produção de jogos ela tem que levar em consideração, sim, a impressão do usuário. E isso fica marcado principalmente no que? Se a gente for perceber nos trabalhos apresentados, o trabalho da Fabrícia, isso aparece, né? Ela aparece lá no final como uma das contribuições. No próprio trabalho do Eduardo, ao final também isso fica muito claramente marcado. Já no trabalho da Lilian, que tem uma relação direta com o trabalho da Elis, né, trabalhando a questão dos surdos, e aí eu vou pedir para que a Elis depois anote o e-mail da Lilian para trocarem figurinhas, porque o trabalho dela tem algumas coisas que tu falas e que é interessante para o trabalho dela, tá? Então, eu achei interessante essa questão da imersão, a falta de imersão dentro do jogo, né, que você fala e deixou muito isso marcado no início, né, e dá para entender essa falta de imersão pela questão da infraestrutura, né, e isso aparece no trabalho da Elis, dessa questão da tecnologia ainda, nós ainda estamos naquela visão ingênua ainda de acesso, né, o acesso ainda é um problema, né, a conectividade ainda é vista quanto problema. Eu achei muito legal a forma como tu trabalha a gamificação, Lilian, no contexto de uma educação, enquanto uma estratégia inclusiva em sala de aula, e é justamente esse é um dos vieses da própria gamificação, como ela não é um jogo, isso fica bem claro também na fala da Fabrícia,
ela é, na verdade, um processo de intervenção, e eu achei interessante esse processo teu de intervenção, né? Principalmente que tu indicou que é um processo lento, e realmente é lento, não é um processo ágil, é um processo lento, porque depende de uma série de variáveis aí que tu tem que considerar, né? Eu achei muito interessante quando tu fala que a Libras não era uma língua oficial antes de 2002 e que passa a partir de 2005, né, ser caracterizada como uma língua, né, e que de certa forma fez com que os currículos, principalmente das licenciaturas, passassem por um processo de reformulação. E eu não achei ruim aquilo que tu destaca dos jogos analógicos. Eu, na minha tese, trabalhei com projetos de aprendizagem gamificados. Então, o que acontece? Eu trabalhei basicamente com jogos analógicos, a exploração foi com jogos analógicos. Qual era a limitação que eu tinha? A tecnologia. Então, a gente tinha uma conexão de internet muito ruim e nós tínhamos que pensar numa outra estratégia. Então, a gente tentou trabalhar essa hibridez e você muito bem destaca na tua fala, e eu achei muito interessante essa questão do jogo simples. Eu não vejo com simplicidade, eu vejo ali um jogo que proporcionou engajamento e principalmente uma palavra que tu utilizou na tua apresentação, o protagonismo. O protagonismo ali, para mim, foi primordial, da pessoa surda, ela estar à frente da apresentação do jogo e fazer com que a ouvinte também se envolvesse nesse processo. Então, eu não considero um simples PowerPoint como um simples jogo, mas uma estratégia importante e inteligente, né, que demonstra para além o potencial da própria gamificação. Tá? Já no da Elis, né, ela trabalha, a ideia que ela apresentou aqui foi mais referencial bibliográfico, mas trabalha a ideia de mesclar tanto o tato quanto a questão tecnológica, né? Eu acho muito interessante a gente incluir as pessoas, mais uma vez a palavra inclusão aparece como destaque, e são processos intervencionistas. A gente percebe isso na fala da Elis e percebe isso na fala da Lilian, e também da Fabrícia, porque trabalham nessa perspectiva. Ao final, né, a gente percebe no trabalho do Eduardo essa questão de que a gamificação, né, ela não é igual à tecnologia, e não tem que ser igual à tecnologia digital. Gamificação são mecânicas e dinâmicas de jogos em um contexto não jogo, então não necessariamente eu tenho que ter e tem que desenvolver um jogo no final. A proposta final não é o jogo. A proposta final pode ser uma questão metodológica, uma produção audiovisual, ou quer que seja, né? E uma coisa que eu acho interessante na apresentação da Elis é que as escolas com deficiência ainda não detêm de todos os materiais, que isso aparece também na fala da Lilian, né? Essa questão de que existe uma política pública, essa política pública é inerente para toda a nossa região, né? A região que eu falo, todo o nosso Brasil, mas que, de certa forma, não se concretiza. Tá? Outra coisa é a questão de que existem jogos, mas boa parte dos jogos que eles falam só trabalha o áudio braille, e a gente tem que trabalhar, para além do áudio braille, outras possibilidades com os cegos, né? E uma questão, né, é justamente a quantidade de jogos desenvolvidos para este público. Se a gente for observar em nível comercial, os jogos que são desenvolvidos basicamente são para pessoas ouvintes, né? E que não sejam cegas, né? E hoje nós temos uma realidade na escola que é diferente. A gente tem que incluir também os autistas, as pessoas com altas habilidades de dotação, as pessoas que tenham deficiências cognitivas, enfim, isso tudo, né? E os jogos, de certa forma, nem todos cumprem este papel. Já o trabalho da Fabrícia, é interessante a metodologia adotada, Fabrícia, essa questão da pesquisação, e uma coisa que você coloca no teu trabalho, que por mais que tu investigues a questão da gamificação dentro do panorama de programação, achei legal que a educação na tua fala sempre tem que se fazer presente, né? E se faz presente. No recorte que tu traz ali do trabalho, se faz presente. Eu achei muito interessante a forma como tu adotou ali a metodologia dos projetos de aprendizagem, né? Como você fez o engajamento. Eu achei muito interessante aquele gráfico que tu faz, que tu fala da gamificação enquanto ação,
né? E que você fez, na verdade, um tabuleiro, e esse tabuleiro, no final, você viu a necessidade de algo a mais, né? A partir daquilo que o aluno traz e daquilo que o professor também traz, né? E isso trouxe uma coisa que eu reparei ali no teu trabalho, interessantes conhecimentos para os próprios alunos, né? Eles começaram a ter encantamento, né, pela questão da programação a partir da forma como isso foi trabalhado, né? Uma das coisas que eu percebi ali, que você frisou muito bem no final, na questão da limitação, foi a falta, né, foi a falta do tempo, né? Tempo que para ti foi primordial, já que no teu caso foi feito a partir de um contexto pandêmico, e a falta de um sentido para a aprendizagem, né? Que muitos tinham esse problema, né? Por que eu estou aprendendo tal coisa? Qual é a relação disso com o meu contexto? Né? Essa questão de contexto fica muito bem frisada aí no trabalho do próprio Klaus, que ele fala da importância da vivência e desse contexto, a gente perceber esse contexto, né? E já no trabalho do Eduardo, né, ele utilizou o método cartográfico e ali ele apresenta um pedaço do método, né, que a gente pode colocar ali como um zoom que ele fez a partir do questionário, né, um zoom que ele tentou observar alguns elementos, né, e desses elementos ele pôde abstrair algumas conclusões. Uma delas que eu acho interessante destacar aqui é justamente quantos dos professores efetivamente ficaram ou se predispuseram a continuar esse trabalho. E aí, na fala do Eduardo, apenas um professor ali destacou a importância de estar continuando nesse trabalho. Então, a gente percebe isso ainda, essa questão de fragilidade, né? Essa fragilidade que acontece tanto na questão da infraestrutura, quanto na questão do pessoal que trabalha nesse contexto, né? E uma das coisas é justamente no trabalho do Eduardo, que é uma pena que não abrangeu a totalidade das escolas. Então, ele tem uma amostra, né, de uma potencialidade ou de uma parte da parcela de alunos, né, não da totalidade, para poder concluir melhor, né, ou ter uma pesquisa mais aprofundada sobre as respectivas, os respectivos motivos, enfim, desses alunos. E eu achei muito interessante, tá, que o Eduardo, da mesma forma como a Fabrícia, falam dessa questão do engajamento dos alunos, tá, a questão do engajamento, que eles se sentiram engajados nesse processo, e essa questão dos educadores, Eduardo, que tu fala que mesmo diante, né, de todas as adversidades, os alunos mostraram entusiasmo. Esse entusiasmo dos alunos, de certa forma, motivou os próprios educadores. Ou seja, nós, educadores, também aprendemos com os alunos. Não sei se vocês gostariam de colocar mais alguma contribuição. Eu tentei sintetizar todos os trabalhos, né, que a gente tinha na tarde de hoje, né, conforme as falas de vocês sobre os diferentes temas, né, que de certa forma a gente vê aí conexões, né, e portanto fazem parte dessa rede, né, Rion Life, enfim, a gente percebe essas conexões, as importâncias dessas conexões. Eu gostaria de só fazer um acréscimo, né, aproveitando, que, na verdade, essa questão, então, sobre a necessidade de pesquisar formas de desenvolver projetos gamificados sem tecnologias digitais, é o que eu já estou pesquisando, na verdade, há mais de um ano, já que isso faz parte, então, do meu projeto final, né, meu TCC, na faculdade, e justamente eu estou desenvolvendo projetos de aprendizagem gamificados sem tecnologias digitais, né, então, se alguém alguma hora se interessar e quiser trocar figurinha comigo também, sintam-se livres. Eu quero, Eduardo. Eu vou deixar meu e-mail aqui também, então, para você não Tá bom, vou anotar. Gente, eu só quero agradecer, professor. Acho que o senhor resumiu muito bem, Aníbal, as nossas apresentações. E também só pontuar que na escola em que eu estou desenvolvendo meu trabalho, a gente tem primeiro que romper os estereótipos relacionados à surdez. Primeira coisa é a barreira atitudinal, porque a escola, as intérpretes montaram agora um curso de Libras, uma vez por semana, é o Libras básico, mas nem todos os professores querem participar, não é? Então, o que você está fazendo ali? O que você quer transformar na vida daquele aluno? Por que você é professor
em uma escola que recebe estudante surdo, né? Qual o seu propósito, afinal? E a gente não pode, eu estou falando aqui, somos pesquisadores, né? Mas a gente não pode bater de frente nessa questão com relação ao professor, porque vai muito da pessoa também, da formação que ele tem, né? O que ele quer para a vida pessoal e profissional dele. Então, a questão de inserir o jogo que foi adaptado do analógico, trazendo a tecnologia, para mostrar que a tecnologia é uma aliada da aprendizagem e que os alunos surdos, eles já são desprovidos de tanta coisa que nós ouvintes possuímos, não por conta deles ou porque eles não têm capacidade, eles têm sim muita, eles só não têm as oportunidades que a gente tem de mostrar aquilo que eles sabem e as potencialidades deles, né? Então, eu fiz esses joguinhos, essa adaptação, até mesmo para o corpo docente, para o corpo pedagógico, o corpo gestor, perceber que é possível, quem sabe reverter esse regulamento interno de que não pode usar celular, mudar mesmo as estratégias, porque a gente vai trabalhar sem o digital ali. A gamificação vai ser sem o digital, porque não é possível, não é viável. Mas muita coisa vai mudar para melhor, assim, esperamos. Era isso. Eduardo, eu quero ter o contato aqui. Obrigada. Então, eu vou pedir para que todos, agradeço então as colocações, peço então para que todos coloquem seus e-mails ali diante do possível, tá? Para que possam então trocar então figurinhas, né, no transcorrer das suas pesquisas, enfim. E não tendo então mais arguições, então agradeço a todos que estiveram conosco. Espero encontrá-los, então, nas demais atividades, inclusive na palestra de hoje de noite, né, que teremos o professor Máximo e o professor Mário, no segundo Rion Life. E se algum de vocês não se inscreveu no evento e quer se inscrever para depois receber certificação de participação, né, é só entrar no site, né, do evento e efetuar a sua inscrição, tá, para certificação. No caso de vocês aqui, tá, de apresentação de trabalhos, deixando claro, tá, será encaminhado posteriormente para vocês os devidos certificados, tá, de apresentação de cada um dos trabalhos de hoje de tarde. Agradeço a todos, então até a sessão da noite. Até a sessão da noite. Muito obrigado a todos. Até, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.